Tem um tipo de ator que é aquele ator que segue o script bonitinho, assim. Então ele vai representar Shakespeare, ele faz Shakespeare como se deve fazer, né? A reconstituição, a forma de interpretar é perfeito e tal. É a maneira mais conservadora de fazer. Tem um tipo de bailarino que também segue o script perfeito, ele vai dançar Lago dos Cisnes, é exatamente como você imaginou, como você já viu, né? Tipo balé Bolshoi, assim. Do jeito que a gente imagina que o Lago do Cisne deve ser dançado. Aí você pega um tipo de cineasta também, script bonitinho, tudo arrumadinho, os filmes da maneira mais ortodoxa. Aí tem aquele ator meio doidão, né? Um ator meio fora da caixinha, da casinha ou da caixinha, quebra os paradigmas. Aí ele monta uma peça de Shakespeare, nem o cara que é especialista em Shakespeare reconhece, acha meio estranho. No balé é a mesma coisa. No cinema, então, não preciso nem falar. Tem vários filmes que você termina de assistir, a expressão não tem pé nem cabeça, você fala, meu Deus do céu, o que eu assisti, né? São uns filmes diferentes e tal. Assim e assim pode ser, porque nós estamos falando de arte. Cada um representa como quer. E o que define é a reação do público. O público gosta, manda bala. O público não gosta, o cara repensa, porque fica fazendo peça para teatro vazio, dançando para o teatro vazio, fazendo filme para cinema vazio. Não funciona. Você pega um artista como Hermeto Pascoal, que quebrou paradigma. Você pega um artista como o João Gilberto, que no tempo dele quebrou paradigma também. Fizeram sucesso. Tim Maia, né? E fez sucesso. Então as pessoas... Tom Zé, as pessoas gostaram. Foram mudanças. Vários outros tentaram e não deu certo. Na política, essa transgressão, ela não é uma coisa bem-vinda. Na política é diferente. Na política, a agenda nova é bem-vinda, a ideia nova é bem-vinda, mas o código de conduta, a forma de agir, a forma de apresentar, a forma de se comportar, ela deve seguir uma tradição, deveria seguir uma tradição, né? Transgredir não é inovação, transgredir beira a falta de respeito, quando não é a falta de respeito propriamente, né? Então, você pega os princípios básicos da democracia e aquilo deve ser seguido, porque existe uma carta, e aquela carta constitucional, ela rege a maneira como os atores que participam da política devem agir. Não dá para tolerar, não dá para não apontar quando a gente encontra uma transgressão, quando a gente encontra uma falta de respeito, quando a gente encontra uma ilegalidade, quando a gente encontra uma inconstitucionalidade. Qualquer movimento feito para tentar subjugar outro poder, de um poder para outro poder, é algo que afronta a Constituição. É visível a afronta à Constituição. E não deveria acontecer. Não aconteceu em nenhum governo desde a redemocratização. Não aconteceu no governo Sarney. Não aconteceu no governo Collor. Quando aconteceu no governo Collor, ele caiu, né? Não aconteceu nos outros governos. Quando aconteceu no governo Dilma, ela caiu. E não deveria acontecer de jeito nenhum. Mas aí entra o nosso presidente Jair Bolsonaro. E ele faz vários movimentos que são absolutamente questionáveis no convívio democrático. E o último movimento foi uma convocação, aliás, o compartilhamento de um vídeo contendo uma convocação para uma manifestação contra o Congresso Nacional. Ele argumenta, o Bolsonaro, e não está mentindo, que ele compartilhou na rede social de menor alcance, que é o WhatsApp, onde ele tem dezenas de amigos, segundo ele diz, e não na rede social com maior alcance, que são as redes sociais onde ele tem dezenas de milhões de seguidores, né? Ele diz que tem 35 milhões, nem conferi, mas é isso mesmo, Bolsonaro é um fenômeno das redes sociais. Bom, pouco importa se ele compartilhou para 10 ou para 35 milhões, o fato é que ele apoiou o ato ao compartilhar, ele não denunciou aquilo. Ele não mostrou aquele vídeo dizendo, olha, isso é um absurdo, é uma afronta à democracia, nós não podemos apoiar esse tipo de iniciativa da sociedade. A sociedade tem que questionar os poderes, tem que desafiar os poderes para que os poderes trabalhem cada vez melhor. Isso vale para o executivo, para o legislativo e para o judiciário, mas jamais uma manifestação contrária à existência de um poder, ao trabalho de um poder. Então, nesse sentido, ele cometeu um erro
terrível. Não deveria cometer esse erro. E ele sabe que ele fez aquilo de caso pensado. Ninguém compartilha um vídeo que não seja de caso pensado. Imagina que alguém fizesse um vídeo contra o Bolsonaro e ele compartilhasse por acidente. Não faria isso. Fez de caso pensado. Só que aí a pergunta é, bom, legal, ele fez. E aí acontece o quê? Né? Intervalo, vamos para o Ceará. No Ceará, está havendo uma greve, que não é uma greve, porque eles não podem fazer greve, é um motim de policiais militares. Está acontecendo. É uma transgressão, é uma ilegalidade, é uma inconstitucionalidade, mas ela está acontecendo. E aí? Acontece o quê? Então nós estamos diante de duas iniciativas que são inaceitáveis. Mas acontece o quê? O que pode acontecer? Com o Ceará, por exemplo. O exército entrar lá e ocupar e ficar comandando a defesa, a segurança pública durante quanto tempo? Né? A que preço? A que custo? Basta ver o que aconteceu no Rio de Janeiro. Houve uma intervenção determinada pelo presidente da República, na época o Michel Temer, e ok, ajudou, melhorou e tal, mas quanto tempo ia ficar aquilo? Quanto custa essa operação? Né? Você tem uma estrutura de segurança que não funciona e você coloca uma outra estrutura de segurança para tentar suprir. Então nós temos uma questão mal resolvida no Ceará porque nós temos uma legislação que não permite esse tipo de transgressão, porém quando ela acontece, nada acontece. Né? Voltamos ao caso do presidente. Só tem duas saídas para essa situação criada pelo presidente. Ou ele é empichado por crime de responsabilidade, ou tudo fica como está. Não tem uma terceira alternativa. Levar uma chinelada Raider, do próprio Raider dele, não faz sentido. Pedir desculpa. Pedir desculpa. Ok, uma variação do fica tudo como está. Ele, quando falou aquele absurdo sobre a jornalista da Folha de São Paulo, sugerindo que ela se insinuou sexualmente para conseguir uma entrevista, sem nenhum fundamento, ao contrário, com evidências de que ela não fez isso, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. O presidente da República faltou ao respeito, não só com a imprensa, não é com a imprensa, não, com uma pessoa, né, que ele acusou de se oferecer sexualmente. Um presidente da República falou isso e não aconteceu nada. Né? No caso do Bolsonaro, não adianta a gente idealizar um presidente que tenha todas as virtudes que ele tem e mais todas as virtudes que a gente gostaria que ele tivesse. Não adianta a gente idealizar. Não, um presidente Bolsonaro que tenha essas características que o colocaram no poder e mais as que a gente questiona que ele deveria ter, mas não tem. Um presidente que não tem os defeitos que ele tem, só aqueles defeitos de programa de auditório. Sabe defeito de programa de auditório como é, né? Você leva o artista para entrevistar e aí você pergunta assim, qual é o seu maior defeito? Aí ele fala, a capacidade de amar mesmo quando eu sou atacado pelos outros. Porra, puta defeitaço! Ser perfeccionista. Eu sou perfeccionista. Eu perdoo os outros demais. Eu deveria pensar mais em mim. Eu não deveria me doar tanto para os outros. Sabe? Eu não sei atacar quando sou atacado. Não, talvez eu tenha uma certa dose de teimosia quando eu defendo aquilo que eu acredito. Vai catar coquinho. Né? Esses defeitos... a gente gostaria que o presidente tivesse, né? Mas ele tem os dele, ele tem as virtudes dele e ele é esse pacote, ele é o Bolsonaro, assim como o Congresso é o que é, né? O Rodrigo Maia é o que é, o Columbre é o que é, o Supremo é o que é, ok. E os poderes instituídos, eles são instituídos acima das pessoas. E as pessoas se subordinam aos poderes, elas não podem se sobrepor aos poderes. Então não existe... O presidencialismo não é o exercício do poder pelo presidente, é o exercício do poder pela presidência. E o ocupante da presidência da República se comporta, ou deve se comportar, segundo as regras previstas para a presidência da República. O sapato não pode se acomodar ao pé, é o pé que tem que se acomodar ao sapato, como naquele conto, em que o príncipe sai correndo com o sapatinho de cristal em busca da sua amada e descobre qual é a amada, pelo sapato, que está definido.
Então, não pode a presidência se acomodar ao presidente. E o presidente está fazendo exatamente isso, dando um jeito, no seu discurso, acomodar a presidência àquilo que ele entende que deveria ser o tamanho da presidência da República. A cada fala, a cada declaração, ele tenta dizer o seguinte: a presidência da República, a minha, é mais espaçosa. Eu gostaria que fosse mais espaçosa do que o poder que eu gostaria que o Congresso tivesse, mais espaçosa do que o poder que eu gostaria que o Supremo Tribunal Federal tivesse. Mas não é assim que funciona, nem é assim que pode funcionar. Mas a pergunta é, e daí? Ele faz isso, e daí? Né? Vamos imaginar que o Congresso Nacional resolvesse dar consequência a isso. Ele falou algo que não deve, se comportou como não deveria. Resolvo eu, Congresso Nacional, enquadrá-lo no crime de responsabilidade. Ok, abre-se um processo de impeachment contra ele. O Congresso tem poder para caçar o presidente da República? Poder, do ponto de vista institucional, tem. Agora, e força política para caçar o presidente da República? Cadê as ruas pedindo a saída do presidente da República? Ninguém está pedindo a saída do presidente da República. Ao contrário, as pessoas estão apoiando o presidente da República mais do que a gente imagina quando discute essas coisas. Quem se revoltou contra o que disse o presidente da República? O Rodrigo Maia, o Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, vozes iluminadas de uma forma geral questionando a atitude do presidente. Mas cadê as ruas dizendo: para Bolsonaro, não falar mais isso? Não tem. O que você tem é um apoio que aparece nas redes sociais e um silêncio, de uma forma geral, em relação a isso tudo, e uma natural irritação com o Congresso Nacional, que é sempre o poder mais enxovalhado e o poder mais enxovalhável, porque o Congresso Nacional é um coletivo. O presidente da República é um ser humano, o Congresso Nacional é um coletivo. Quem representa o Congresso Nacional? Quando o Bolsonaro estava no Congresso Nacional, o Congresso Nacional já era o poder mais enxovalhado. E quando enxovalhavam o Congresso Nacional, eles não pensavam no Bolsonaro, ou no Rodrigo Maia, ou no deputado A ou B, ou no deputado que trocou todos os dentes com dinheiro público, né? O nosso Marcos Feliciano. Pensa no Congresso Nacional como uma coisa capaz de agir em bloco para transformar o Brasil na direção que a gente gostaria que o Brasil fosse transformado, sendo que não existe o agente. Agente é quem escreve, quem fala, quem se manifesta e portanto, fala: esse Congresso aí tem que mudar aí porque é um bando de ladrão aí. É assim que as pessoas, de uma forma geral, falam e pensam, sem se preocupar muito com o peso que elas estão dando a isso tudo. E o peso que a ação e a fala do presidente tem de agressão ao poder instituído. Então ficam os protestos, mas tudo fica como está. Quando chegar o dia 16, a manifestação é no dia 15, a gente vai ver que não aconteceu nada, a manifestação já foi e tudo continua como sempre esteve. Assim, quando ele falou sobre a Amazônia, assim, quando ele falou sobre várias coisas, as coisas vão sendo tocadas. Quando é que vem o preço? Né? O preço só vem em direção ao presidente da República se ele não entregar as coisas que ele prometeu. Né? E o que ele prometeu? Ele prometeu a retomada do crescimento econômico, ele prometeu a volta dos empregos. Nós estamos em 2020 e ele tem 2020 inteiro, porque ainda temos 10 meses desse ano, mais 2 anos, 2021, 2022. Se ele conseguir entregar um país melhor em 2022, mesmo com esse discurso, que a gente encontra no Donald Trump e em outros líderes internacionais, ele fica, porque as pessoas não estão muito preocupadas com esse código de conduta, com esse rigor, com essa preocupação constitucional. Prova disso é que quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, discutindo um tema que é constitucional, quantas transgressões constitucionais o Supremo pratica ao dar uma interpretação flexível para textos que são obviamente inconstitucionais. Então, se o Supremo pode ser flexível, se o Congresso pode ser flexível, por exemplo, quando faz o impeachment da Dilma e não afasta a Dilma e faz um puxadinho, por que o presidente da República não pode? Né? Fica essa dúvida no ar e isso favorece o discurso do presidente da República. A democracia de manual
não é a democracia do dia a dia. O Brasil, ele vive na democracia do dia a dia, e a democracia do dia a dia está aceitando coisas que talvez em outros tempos não aceitasse. A gente tem o ideal é a seleção brasileira que foi à Copa em 1982, e a gente tem a vida real, que é a seleção de 1994 que ganhou a Copa, de 82 não ganhou a Copa. Então fica assim, será que este presidente, com este ministério, com esse discurso mal ajambrado, desrespeitoso, vai poder transformar o Brasil? Tem uma grande expectativa e uma torcida para que sim, porque a gente vem de vários governos que não conseguiram transformar o Brasil. E eles sempre dão uma volta a mais no parafuso. Basta ver que o filho dele também reafirmou uma frase, a gente falava disso antes de entrar aqui no ar, que é: se alguém choraria caso jogassem uma bomba H, né, uma bomba de hidrogênio no Congresso Nacional. Então, a família está disposta a comprar uma briga e trabalhar com a corda bem esticada, porque entende que essa é a única maneira de seguir em frente. Se o presidente Bolsonaro resolver aderir a uma discussão institucional, democrática, constitucional, respeitando os espaços, ele entende que ele vai sumir. É um desrespeito, é inconcebível, mas é o que nós temos. E a pergunta é: e aí, o que vai acontecer com isso? O Fernando Schiller aventou ontem, quando a gente conversava, a hipótese de que nada vai acontecer. Nada. Esse episódio vai passar e, lamentavelmente, ele tem razão. E nós vamos ver no dia 16 o fim da manifestação do dia anterior, como se nada tivesse acontecido. Alguém vai tentar botar panos quentes para tentar arrumar. Rodrigo Maia já deu uma declaração, depois dá uma outra, harmoniza e tal. A nossa sorte é que a gente tem um Congresso Nacional que respeita as instituições. A gente tem um Supremo Tribunal Federal que aqui e ali comete deslizes pesados, mas está preocupado com a convivência entre os poderes. Então a gente tem um poder que está desequilibrando. E esse poder vai continuar puxando essa corda para fazer. Se ela vai romper ou não, não há sinais de que vai romper, mas há sinais de que a gente está vivendo um momento muito preocupante para quem quer ver a harmonia. Essa convivência harmoniosa entre os poderes, aparentemente a gente não vai ver até 2022, se não houver reeleição.